Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus lindos. Satisfação total nessa aula aqui para vocês. Eu sou o Tatu e hoje a gente vai continuar vendo a matéria de biologia aqui na frente 3. Hoje eu vou acabar a parte de evolução. É só um pouquinho que falta ainda, tá? Falta eu falar para vocês a teoria sintética da evolução, que é como a gente entende mais ou menos, tá? Não exatamente, mas como a gente entende evolução atualmente. E a parte de especiação, que é como as espécies se formam. Beleza? Então vamos começar então com a teoria sintética da evolução, lembrando para vocês que Darwin criou a teoria da evolução de acordo com a seleção natural e a partir de qual as características pré-definidas que as espécies teriam dariam a elas facilitações ou não de acordo com as características do meio. Então a seleção natural ela atua nas variedades pré-existentes, lembrando que dentro de uma população os indivíduos eles são diferentes entre si, então a gente tem uma variedade. Essa variedade, então, é determinante para o indivíduo sobreviver ou não, de acordo com as características do meio, é claro. O que Darwin não sabia era como essa diferença surgia, essa variedade, por que um indivíduo é mais alto, por que um indivíduo é mais baixo, por que um indivíduo é loiro, o outro é ruivo, sei lá. Ele não sabia isso. E isso foi foi uma principal parte, a fraqueza do trabalho dele. Principal, não um erro em si, porque não tinha como saber aquela informação naquela época, mas foi a principal fraqueza no trabalho dele. Isso fez com que o trabalho dele fosse não desconhecido, mas de uma forma deixado de lado, sabe? Como se evolução não existisse. Até então, na década de 1920, 1930, foram descobertas as ideias de Mendel, que a gente chama de pai da genética. Vocês vão ver as leis de Mendel na parte de genética que o Dillon, pelo que eu entendi, o Dillon ainda vai dar essa aula para vocês. Mas o Mendel propôs algumas teorias genéticas de como aconteciam as diferenças, as variedades, como que o indivíduo passava suas características para os seus filhos e por que surgiam essas variedades. Então Mendel complementava a ideia de Darwin. Mendel ele dava o que faltava, o que o Darwin não sabia. Ele complementava essa informação. Então, nessa década de 1990 e 1930, eles juntaram as duas ideias. Só uma conversa rápida aqui, mas Mendel ele era meio que contemporâneo de Darwin. Então, eles meio que postularam as duas ideias de seleção natural e as leis de Mendel na mesma época. Só que Mendel era alemão, então ele falava alemão, os trabalhos deles eram alemão, então era um pouco mais de difícil acesso. E também ele era monge. Monge não sei de qual, sei lá, ele era um monge. Então eram uns trabalhos meio que proibidos, sabe, pela igreja. Então, tecnicamente, o trabalho de Mendel ficou meio que obscuro, ficou meio que escondido por muito tempo, até que foi descoberto em 1930 e assim começaram os estudos de genética e aí sim que foi criada a teoria sintética da evolução, que juntou o que nós conhecemos por evolução atualmente, que são as ideias de Darwin com as ideias de Mendel. Complementaram-se mais algumas coisas, obviamente, né? Então, igual eu falei para vocês, a origem das diferentes características dentro de uma população é genética. Então, se o indivíduo é mais alto ou mais baixo, se ele é ruivo ou se ele é loiro, isso tem características genéticas. Claramente que a gente tem algumas influências do meio nisso também, né? Se você pensar, se o indivíduo ele pratica muito mais exercícios de força, que é fazer hipertrofia dos músculos, ele vai ser de uma estatura menor. Se ele pratica mais alongamentos, possivelmente ele vai ser um pouco maior. Isso também tem influência dos hormônios e tudo mais, mas basicamente é genético. Tá bom? Tem as características externas, as influências externas, mas basicamente genética. As diferenças dentro de uma população é genética. Então a gente tem alguns fatores que alteram a genética da população, que causam essa variedade e que possibilitam a ação da seleção natural. Que aí sim ela vai atuar nessas diferentes características, vai selecionar as características boas e jogar fora as características ruins. Tá? Então, algumas características tipo mutação, recombinação, migração, seleção e deriva genética são as características principais que atuam na conservação de genes, de genética. Tá bom? Vamos ver cada uma delas. Mutação. Primeiro, para vocês entenderem como a mutação funciona, vamos falar. A mutação ela funciona o seguinte: ela altera pares de bases de um DNA. Então, tudo bem, parece simples, né? Ela só altera os pares de base de um DNA, tudo bem, né? Mas o que acontece?
O DNA, por transcrição, ele vai formar um RNA. O RNA, por tradução, vai formar proteínas. E as proteínas expressam o que está no nosso genes, portanto. Então, se eu tenho muitas e sequentes mutações no meu DNA, muito provavelmente eu vou ter alterações na expressão desse DNA. As proteínas vão ser diferentes do que se eu não tivesse a mutação. Então, eu vou ter uma variedade, certo? Então, a mutação é a fonte primária de variedade. Então, lembrando sempre que, como eu falei para vocês, acontece a mutação nos pares de bases de DNA, e a partir de então eu tenho alterações na proteína, nas configurações das proteínas, que podem mudar as proteínas, e aí sim eu tenho expressões gênicas diferentes, né? Eu tenho características diferentes. A partir de uma mutação, é claro que eu preciso de muitas mutações para mudar uma proteína só. Imagine todas as proteínas que nós temos no corpo. Mas isso já é um grande princípio, então, de variedade dentro de uma população. Então, a partir de então, eu tenho as mutações, a recombinação gênica também, que está ligado à reprodução, que vai gerar uma variedade dentro da população, uma variabilidade. E então, acima dessa variabilidade, atua a seleção natural, levando à adaptação da espécie ao meio. Então, as mutações ocorrem ao acaso, tá? As mutações, elas não são pré-definidas, a gente não sabe quando ela vai acontecer, a gente só sabe que elas acontecem. E por seleção natural, então, elas são mantidas quando a mutação é positiva e elas são eliminadas quando são negativas. E é assim também que a seleção natural atua, aumentando a variabilidade. Ela elimina alguns genes e preserva outros. Então, essa eliminação e preservação, a gente está mudando, está alterando a variabilidade de uma espécie, de uma população, perdão. Bom, a reprodução sexuada é também uma forma de aumento da variabilidade genética de uma população, porque eu estou combinando genes. Então, se eu estou combinando genes, eu tenho a possibilidade de aumentar, de criar características diferentes daquelas dos parentais, certo? Isso aqui vocês vão ver um pouco melhor junto com o Lei de Mendel na genética, que o Vitor ainda vai dar para vocês, tá? Então, a variabilidade genética de uma população pode aumentar sem adição de genes novos, sem que eu precise trazer genes diferentes para dentro de uma população, só com genes que eu tenho naquela população, produzidos então por mutação, que é a base de toda a variedade, ou por migração de indivíduos de outras populações, que a gente vai ver migração logo logo, tá bom? Então, se a gente pensar aqui, é que tá meio difícil de ver, mas é como se cada negocinho desse azul fosse um gene. Esse pontinho vermelho fosse outro gene. Então, vocês podem ver que cada um nessas células masculinas tem 4 genes e uma dessas femininas tem 4 genes. Então, imagine a quantidade de combinações que eu posso ter, tendo 4 genes aqui, 4 genes aqui. Tem uma possibilidade muito grande. Então, eu aumento a variedade com isso, entendeu? E essa é uma das formas de aumentar a variedade na população. E o aumento da variabilidade genética, portanto, aumenta as chances de sobrevivência de uma população em caso de modificações no meio. Então, quando eu tenho uma baixa variabilidade genética e uma mudança ambiental muito drástica, por exemplo, o aquecimento global, por exemplo, onde você tem ondas de frio e ondas de calor muito grandes chegando de todos os lados, que é uma mudança ambiental muito drástica de uma hora para outra, eu posso ter um risco de extinção. Porque se aquela população tiver uns genes muito parecidos, elas estão suscetíveis às mesmas condições. Se eu tenho genes diferenciados, eu posso ter genes que são mais adaptados a algumas situações do que genes que são menos adaptados. E é assim que a seleção natural funciona, certo? Eu tenho genes que são mais capacitados para se adaptar àquelas condições e genes menos adaptados. Porque isso é variabilidade. Eu tenho genes tão diferentes que eu tenho um espectro muito grande de genes que podem sobreviver, genes que não podem sobreviver, genes que estão na metade. E quando eu não tenho essa variabilidade, eu tenho uma linha única. Então, eles estão suscetíveis às mesmas condições, estão suscetíveis aos mesmos problemas. Isso pode ser um problema e levar a espécie à extinção. E é por isso que a reprodução sexuada é muito importante. E a variabilidade genética é muito importante. Bom? Migração também é um processo que leva a entrada ou saída de genes para uma população. Imagine só, aqui nesse exemplo aqui eu acho que está bem legal. A migração então permite que tenha um fluxo gênico. Imagine que eu tenho uma população, vamos pensar, sei lá do que, população de gnus, de gnus na savana africana, tá?
uma que está do lado de um rio e uma que está do outro lado do rio. Os grilos podem atravessar rios, tá? Não sei se vocês sabem, mas daqui para frente, quando eu falar de especialização, vai ser importante essa informação. Eles podem atravessar rios. Então, uma população tem ligação com a outra. Apesar de eles terem uma barreira geográfica, que é o rio, eles podem se comunicar, porque um ponto consegue atravessar. Então, se eu tenho duas populações aqui, e 2 indivíduos daqui migram para cá, e 3 migram para cá, eu tenho um fluxo gênico. Porque a genética daqueles indivíduos que estão passando por outra população está passando junto com eles. Então, eu já tenho genes entrando em uma população, genes saindo de uma população, genes entrando em outro, genes saindo de um, entrando em outro, e tudo mais. Então, tem esse fluxo gênico. Igual eu estou vendo aqui, ó. Eu tenho uma população de besouros que tem uma cor predominantemente castanha e uma população de besouros que tem uma coloração predominantemente verde. Se eu tiro um besouro castanho daqui e coloco na população verde, eu tenho um gene entrando naquela população, entendeu? Então, eu tenho uma variedade, eu estou aumentando a variabilidade daquela população, beleza? Então, a imigração pode introduzir novos genes numa população, pode introduzir e aumentar a variabilidade genética. E a migração, que é a saída de indivíduos de uma população, obviamente, diminui a variabilidade genética da população. Então, por isso que a gente tem esse fluxo gênico. A gente tem troca de indivíduos entre populações para que haja esse aumento de variabilidade. Tá bom? E a deriva genética? A deriva genética é um negócio muito legal. Que a gente tem 2 processos básicos de evolução. Uma primeira é a seleção natural. E outra que a gente descobriu há pouco tempo, não é uma ideia darwiniana, que é a deriva genética. Lembrando sempre, a seleção natural ela atua sobre características específicas, né? Tem a variabilidade, eu tenho genes que são favorecidos. Então, ela não é aleatória, né? Ela é direcional. Eu tenho um indivíduo, ele está mais apto a sobreviver ao meio, então ele vai sobreviver. Eu estou escolhendo aquele indivíduo de acordo com as suas características. Assim é a seleção natural. A deriva genética é totalmente ao contrário. É um processo aleatório. Eu simplesmente pego alguém e passo para frente. Ele vai reproduzir, ele vai mandar descendentes férteis. Então eu pego esse indivíduo e jogo para frente. Ele vai reproduzir e a população vai seguir com aquele indivíduo. Então esse é um processo aleatório, totalmente ao acaso. Tá? Isso acontece... é muito mais fácil da gente entender como acontece a partir de catástrofes, tá? Muito mais fácil de entender a partir de catástrofes. Mas o que acontece é basicamente o que a gente chama de efeito gargalo. Vamos supor aqui, então, eu tenho uma população, se vocês perceberem, eu tenho um pouquinho mais de amarelo do que eu tenho de azul nessa população da garrafa aqui, tá bom? E se eu pegar essa garrafa e virar, e eu selecionar alguns indivíduos, então eu estou selecionando, mas nos indivíduos que eu selecionei, eu tenho 2 amarelos e tenho uma maioria de azul. Então o que eu estou selecionando os indivíduos ao acaso, aleatoriamente. Então a população, a partir desses indivíduos que eu selecionei, vai formar uma população com uma maioria azul. Ela vai seguir aquelas características que eu selecionei ao acaso. Eu não escolhi o azul porque ele é mais adaptado. Eu escolhi o azul porque foi aleatório. Eu só virei a garrafa, que caiu. O que acontece mais ou menos aqui também o que está acontecendo com essa população de besouros. Eu tenho uma população de besouros castanhos, alguns verdes, e vamos supor, igual eu falei para vocês, é mais fácil da gente entender a partir de catástrofes, tá? Vamos supor que alguém pisou em 2 besouros verdes. Essa população, a partir de agora, ela vai tender a ter mais besouros castanhos, porque os besouros verdes eles foram aniquilados dessa população, eles não existem mais. Só que eu não aniquilei os besouros verdes porque eles eram menos favorecidos, porque eles não eram tão adaptados ao meio. Eu eliminei os verdes simplesmente ao acaso, aconteceu, tá? Então eu não tenho a deriva genética, ela não acontece de acordo com as características dos indivíduos. Ela acontece ao acaso. Os indivíduos simplesmente passam seus descendentes para frente, porque os outros indivíduos, independente se eles são favorecidos ou não, se eles são mais adaptados ou não, eles não conseguiram passar por alguma outra característica, por uma situação. Um exemplo muito legal da gente entender a deriva genética é o Thanos. O que ele fez? Ele tinha uma população mundial, ele deu o estalo e matou 50%. 50% viveu. Só que, no estalo dele, ele não eliminou 50% de pessoas com certas características, ele simplesmente eliminou 50%. 50% foi, independente de tamanho, independente de se é o que for. Ele simplesmente eliminou metade. Então, a população mundial, a partir de então,
vai seguir de acordo com os 50% restante, independente se o 50% restante fosse mais adaptado ou não. Ele simplesmente vai seguir, entendeu? Essa é a deriva genética. A população, ela produz indivíduos, ela passa por processos de evolução a partir não de suas características, mas de um processo aleatório. Os genes são passados para frente por um processo aleatório e não simplesmente escolhidos igual na seleção natural. Beleza? É assim que a gente gera variabilidade na população. Por esses processos, mutação, recombinação, seleção natural, migração, deriva genética também. Processos são geralmente aleatórios, mas no caso da seleção natural, é um processo direcional, que eu favoreço alguns genes. Beleza? É assim que a evolução funciona. Principalmente por seleção natural e deriva genética. Tá? Um é aleatório e o outro é direcional. O outro ele favorece algumas características. Ele atua sobre variabilidades existentes. Beleza? É assim que a evolução funciona. Então vamos lá. Agora a gente vai ver como que é o processo de especiação. O processo de especiação é a formação de novas espécies. Como que espécies são formadas, né? Então é um evento gradual que a gente chama de gradualismo. Ela simplesmente não aparece uma espécie de um dia para o outro. As espécies vão mudando ao longo do tempo. Então vocês pensam, como que um ancestral de mamífero gerou toda essa variedade de indivíduos, né? Gerou uma foca que é semi-aquática, uma baleia que é totalmente aquática, um morcego que é voador, preguiça que é arborícola, chimpanzé que tem um hábito diferente, urso, não sei o que. Tem toda essa variedade a partir de um único ancestral. Então muitas espécies foram formadas a partir de um único organismo. Como que isso aconteceu? Lembrando sempre que conceituar espécie é uma coisa muito difícil para a biologia. Então a gente tem um conceito básico de espécie que é grupos de populações naturais, real ou potencialmente intercruzantes, que é reprodutivamente isolado de grupo de organismos. O que significa? Espécie é o que consegue cruzar entre si, que consegue, a partir de cruzamentos entre si, formar descendentes férteis. Bom, isso é espécie. Lembrando que hoje eu expliquei mais ou menos isso numa outra aula para vocês, mas só dando aquela relembrada, valeu? Então a gente tem duas formas principais de especiação. Uma é alopátrica, ou geográfica, e a outra é simpátrica. A alopátrica é um pouco mais fácil de entender, tá bom? É simplesmente eu tenho uma população, essa população foi dividida por uma barreira geográfica, e a partir de então elas estão submetidas a características diferentes de ambientes, então elas vão evoluir de forma diferente. Cada uma está sob uma força de seleção natural diferente, então elas vão ter que seguir caminhos diferentes, certo? Vamos explicar melhor. A população de peixinhos aqui tem essa montanha, vamos chamar de montanha, valeu? Tem essa montanha aqui, ela dividiu a população de peixes ao meio. Vamos supor que esse peixe aqui, a água seja mais clara, tá? E se a água for mais clara, ele não tem que ser mais, tem que ser uma coloração mais clara para fugir melhor do predador. Vamos supor, tá? Só um bagulho aleatório aqui. Então ele tende a ser mais claro. Às vezes os indivíduos mais claros vão sobreviver mais porque eles não vão ser tão comidos pelos predadores. Então a população vai tender a ser uma coloração mais clara. Aqui no caso vamos supor que é uma água mais barrenta. Então se ele for numa coloração mais amarronzada, ele vai se esconder melhor dos predadores. Então se ele esconder os indivíduos que eram mais amarronzados, eles sobreviviam mais porque não eram perseguidos por predadores e conseguiam passar suas características adiante. E a partir disso, então, a população ficou com uma coloração mais escura. Tá? Esse é um exemplinho, aqui tem o exemplo do besouro também, de uma população de besouros que foi dividida por um rio. Então, formaram duas populações diferentes. Vamos no outro exercício aqui. Só lembrando, tá? Especiação alopátrica, necessariamente eu tenho uma barreira geográfica entre uma população. Eu crio uma barreira geográfica que impede que essa população tenha ligação uma com a outra. Elas realmente estão isoladas, tá? Elas não conseguem se ver. Essa barreira geográfica pode ser um rio, pode ser uma montanha, pode ser diversas características geográficas do meio, beleza? Vamos lá, então essa população de besouros foi dividida por um rio. Vamos supor aqui que esses besouros aqui eu tenho uma parte de mata maior, então os besouros eles tendem a ser mais verdes para fugir de predadores. Aqui vamos supor que não tem tanta mata, é mais terreno aberto, então tem que ser mais marrom para se esconder no meio da folhagem, então eles são mais marrons. E a partir de então eles começam a ganhar características diferentes.
A partir de quando, então, que eu sei que é uma espécie e outra é outra espécie? Lembrando da definição de espécies. Se o besouro verde não conseguir mais cruzar com o besouro marrom, são espécies diferentes. Beleza? A partir desse momento, são espécies diferentes. E um exemplo muito legal que a gente tem no Brasil, que é um exemplo bem claro, que é bem legal de ver isso, é da jararaca. A gente tem a jararaca comum e a jararaca ilhoa. Bem difícil de falar isso aí. Tem uma ilha no litoral de São Paulo, lá em Itanhaém. Eu não lembro o nome da ilha agora. Mas o que acontece é o seguinte. Em Itanhaém, eu tenho a jararaca comum. E na ilha eu tenho uma outra espécie de jararaca, que chama jararaca ilhoa. Beleza? O que aconteceu? Eu tinha uma parte continental aqui, tinha essa descidinha, valeu? Então tá ligado essa parte de terra, não tem nenhuma barreira geográfica entre uma população. E o que aconteceu? O mar começou a entrar e deixou essa parte que estava mais alta como se fosse uma ilha. A partir de então, a jararaca comum e a outra jararaca elas foram divididas. Então eu dividi uma população. Então, pelos diversos processos de seleção natural, aí eu tive a diferenciação entre espécies. Aí uma virou a jararaca comum e outra a jararaca ilhoa. Beleza? Esse é daí um processo mais claro de entender. Agora a especiação simpátrica é um pouquinho mais difícil, tá? Porque o que acontece? Eu não tenho divisão de população. Simplesmente, dentro de uma população, alguns indivíduos ficam diferentes. Então, como eles ficam diferentes, eles vão ficando tão diferentes, mas tão diferentes que eles se tornam espécies diferentes. Tá? O que acontece geralmente é os processos de variabilidade que a gente já viu. Pode acontecer, então, mutação, pode acontecer imigração ou migração, troca de genes, recombinação gênica e tudo mais. Bom? Mas o que geralmente acontece é mutação. Vamos supor, então, que eu tenho uma população. Dentro dessa população, alguns indivíduos têm uma mutação muito legal que muda eles completamente. Então, essa mudança vai se espalhando um pouco, até que dentro da mesma população, esses indivíduos que sofreram mutação não conseguem cruzar mais com os indivíduos que não tiveram a mutação. A partir desse momento, então, que eles não conseguem cruzar mais, eles são espécies diferentes, que se formaram dentro de uma mesma população. Olha que legal. Teve uma mutação ali dentro e ali mesmo ficou e foi desenvolvendo ali dentro, e a partir do momento eles não conseguiam cruzar mais, porque eles estavam muito diferentes, certo? E a partir de então eu tenho espécies diferentes. Um exemplo muito legal disso é com a Drosophila, a mosca da fruta, que a gente chama, tá? Fizeram um experimento, quem fez o experimento foi o Dobzhansky, não sei se vocês lembram da última aula, mas eu coloquei aquela frasezinha dele lá, que a evolução é a biologia só faz sentido na luz da evolução. Ele fez um experimento com essa mosca da fruta. O que ele viu? Dentro de um pomar, eu tinha uma população de mosca de fruta. O que aconteceu? Teve uma mutação nessa mosca de fruta e alguns indivíduos começaram a reproduzir no inverno. Não é bem isso, tá? Mas é mais um exemplo. Começaram a reproduzir no inverno por causa dessa mutação. E os outros indivíduos reproduziam normal, no verão. O que aconteceu? Criou uma barreira reprodutiva entre eles. Porque um reproduzia no inverno, outro reproduzia no verão. Eles não conseguiam reproduzir mais. Eles não reproduziam mais, porque um só conseguia reproduzir no inverno, o outro só conseguia reproduzir no verão. Então essa criou uma barreira entre eles. Então dentro de uma mesma população eu criei duas espécies diferentes a partir de uma mutação. E essa é a especiação simpátrica. Beleza? E o que a gente vai ver agora são os mecanismos que isolam reprodutivamente espécies. Por que uma espécie não consegue mais cruzar com a outra? Então, a partir de então, eu tenho espécies diferentes, né, pela definição de espécie. Eu tenho dois mecanismos, tá? O mecanismo pré-zigótico. O que acontece é que não tem como ter fecundação, realmente, não tem como ter fecundação. E o pós-zigótico, que eu tenho fecundação, mas o que acontece é que o zigoto, ou o indivíduo que é formado, ele não é viável, tá bom? Vou explicar melhor para vocês. Então, mecanismos pré-zigóticos. Então, eu posso ter isolamento estacional, que é a diferença de épocas reprodutivas, que é o caso da mosca da fruta. Um começou a reproduzir no inverno, outro começou a reproduzir no verão. Então, como elas se produziam em épocas diferentes, não conseguia mais ter troca, não conseguia mais ter cruzamento. Então, a partir disso, então, elas não reproduziam mais. E a partir disso, então, eram espécies diferentes. Isolamento de habitat, então, ocupação diferencial de habitat. Isso eu não sei dar muito exemplo, mas vamos supor que elas começaram, uma espécie diferente começou a reproduzir em lugares diferentes. Então, isso mudou a forma com que elas se reproduziam e elas não conseguem mais se reproduzir entre si. Entendeu? É como se vamos supor, pássaro.
uma espécie de pássaro reproduz no topo da árvore e outra espécie de pássaro reproduz embaixo da árvore. Então, essa diferença de habitat que elas ocupam, de lugar que elas ocupam no espaço, faz com que elas não consigam mais se reproduzir entre si. Tá? Isolamento etológico, que é a diferença no padrões de comportamento, isso é muito evidente em aves, sabe? Porque aves têm padrões de comportamento de reprodução, tem aqueles negócios de acasalamento e tudo mais, dança do acasalamento, a conquista e tudo mais. Então, se eu mudo o comportamento de conquista, por exemplo, que é o comportamento do macho ao conquistar a fêmea, se eu mudo esse comportamento, eu tenho a partir disso, então, uma espécie diferente, porque o macho, para conquistar a fêmea, ele precisa ter um certo padrão de comportamento. Se eu chego um outro macho com outro padrão de comportamento, ele não vai conseguir conquistar a fêmea, então ele não vai conseguir reproduzir com aquela fêmea, então é uma espécie diferente, certo? Isolamento mecânico, isso é simplesmente diferença de órgão reprodutor, não encaixa alguma coisa assim, tá bom? E mortabilidade gamética. Eu tenho, então, alguns fenômenos fisiológicos dentro do corpo da fêmea que não permitem a fecundação, que matam o gameta masculino dentro do corpo da fêmea, tá bom? Isso é mortabilidade gamética, que também acontece antes da formação do zigoto. E depois que o zigoto for formado, então, vamos supor que o cruzamento entre duas espécies diferentes conseguiu vencer isolamento estacional, conseguiu vencer isolamento de habitat, isolamento etológico, que é o de comportamento, isolamento mecânico, a mortalidade gamética, venceu tudo isso aqui. E conseguiu fecundar e conseguiu produzir um organismo. Mas o que pode acontecer com o organismo, mesmo se tudo isso ele conseguir vencer? Pode acontecer a mortalidade do zigoto, quer dizer, o zigoto ele não é efetivo, tá? Ele não consegue, ele não é funcional. Isso demanda uma base genética para entender a mortalidade do zigoto, tá bom? Só que vocês vão conseguir entender melhor depois que o Dilon explicar a genética para vocês. Inviabilidade do híbrido. Às vezes o híbrido é formado, só que ele não é um bom competidor, ele não consegue captar recursos, ele não consegue cruzar com uma fêmea, ou a fêmea não consegue cruzar com um macho e tudo mais. Então ele existe, só que ele não consegue desempenhar um papel ecológico, entendeu? Ele não consegue, por exemplo, buscar alimento, entendeu? Então isso torna ele inviável. Ele vive mais ou menos, só que ele não consegue cumprir um papel ecológico. Então não vai dar certo, ele não é viável. Ou então o híbridos estéreis. Esse é um caso muito clássico do cavalo com a jumenta, né? Eu não lembro, eu acho que é o cavalo com a bua que forma a jumenta, alguma coisa assim, que produz, então, eu não lembro qual que é. Cavalo. Bom, enfim. Que produz um indivíduo, só que o indivíduo é estéril. Também é o mesmo caso do liger, né? Que é a fecundação de um tigre com uma leoa. Eu tenho a produção, então, do liger, ou nasce um liger, né? Que é o híbrido entre leão e tigre, só que ele é infértil. Então mesmo assim, produz o indivíduo, só que ele não tem uma função ecológica, ele não consegue passar seus genes para frente. Então ele é inviável ainda assim, tá bom? Bom, eu acho que é só isso. Tinha só isso. Essa foi nossa aula de evolução, tá bom? A próxima aula eu vou entrar em ecologia, que eu amo de paixão, que é a área que eu trabalho. Então a gente vai ver algumas coisas bem legais, interações ecológicas, biomas, características de cada bioma, tá bom? Mas é mais ou menos isso. Muito obrigado, tá bom? Satisfação total nessa aula para vocês. Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem, defendam a ciência, defendam o SUS. Beijo e até mais.